Olá a todos, é uma grande alegria poder estar convosco mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando os livros de João, os livros do Novo Testamento e, concretamente, agora estamos no livro de Apocalipse. Quero convidar você a curvar sua fronte e orar, como eu tenho dito, se temos orado sempre mais do que nunca diante desse livro complexo, com tantos símbolos, que Deus nos dê a graça para o entender, para perceber o que Ele quer comunicar à sua igreja. Vamos orar? Amado Deus, nós clamamos mais uma vez pela Tua ajuda, que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar e também possa falar ao coração de cada estudante. Ajuda-nos à medida que passeamos pela Tua palavra e dá-nos entendimento, discernimento, sabedoria. Tu mesmo falaste assim, que se alguém precisa de sabedoria, peça e tu darás. E nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos na nossa 11ª aula. E nós vamos dar continuidade. Nós estamos no tema número 2 dentro do Apocalipse. Vocês estão recordados que começamos com o capítulo 1, onde temos a introdução, a apresentação de João e a sua incumbência, como ele recebeu a visão, e entramos no segundo tema, que são as cartas às igrejas do Apocalipse. Como vocês lembram, são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aquelas que estão em preto foram as que estudamos na última aula, as 4 primeiras. E na aula de hoje nós vamos focar em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sempre lembrando que estamos a usar como estrutura, como esboço do nosso estudo, essas informações que estão aí ao lado. Como é que Jesus se identifica, o elogio que ele dá a cada igreja, crítica que ele faz a cada uma delas, a advertência e a promessa. Então, Jesus caminha no meio das igrejas e para cada uma delas ele tem uma palavra. Para cada uma delas ele se apresenta de uma forma. Algumas ele traz elogios, sim, nem todas. Também algumas ele critica, mas também nem todas. Mas para todas ele faz advertências e ele também traz promessas. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 3. Na aula passada falamos do capítulo 2, agora estamos no capítulo 3. Gostaria que você sempre acompanhasse na sua Bíblia, mesmo que o texto esteja projetado, mas confira. Muito importante conferir. Primeira coisa que eu queria que você percebesse é como Jesus se apresenta para a igreja de Sardes. A Bíblia diz assim no capítulo 3, no verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tem os nomes de que estás vivo, mas estás morto. Uau! Essa expressão, aquele que tem os 7 espíritos, você viu na sua Bíblia está com letra maiúscula, não são espíritos variados. Ele está a se referir ao Espírito de Deus, aquele Jesus que tem concentrado nele as características do Deus vivo. Esses itens, essas expressões podem ser ligadas a Isaías capítulo 11, o verso 2. Quando Isaías se referia a Jesus, ele disse, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, o ungiu para que ele fizesse a obra que ele fez. E a característica vem aí nesse verso.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, essas 7 características mostram não 7 espíritos diferentes, mas a ideia de completo, de perfeito. Vocês sabem que o número 7 na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, sempre está associado àquilo que é completo, àquilo que é perfeito. Por isso, muitas vezes você vai encontrar isso, o número 7 em abundância. Nós vamos falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas, né? Os 7 flagelos, as 7 taças. Então, essa ideia sempre de 7 como algo perfeito, algo completo. Por isso, nós não podemos admirar quando encontramos o número da besta, o número do anticristo, o número de Satanás ligado ao número 6. Porque 6 é quase 7. O 6 não é igual a 7. Você vê quando Lúcifer tornou-se diabo, justamente porque ele queria ser igual a Deus, ele queria chegar à altura de Deus, à plenitude de Deus, ele queria ser mais do que Deus. Mas isso não é possível. A ideia do 7 é o número do completo, do perfeito. E os 7 espíritos, então, significa isso, que Jesus tinha todo o poder e estava concentrado nele tudo o que ele precisava. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Interessante que a igreja de Sardes não recebe um único elogio, o que é muito triste. Imagine se Jesus tivesse passear pelas igrejas da beira. O que ele diria da sua igreja, da minha igreja? Será que traria elogios ou apenas críticas? Há igrejas que ele só vai trazer críticas. Há outras, porém, que ele só vai trazer elogios. No caso de Sardes, ele diz: conheço as tuas obras, tens nome de quem vive, mas estás morto. Essa é uma expressão muito forte, porque as pessoas têm conceitos diferentes sobre o que é uma igreja viva. Uma igreja dinâmica, algumas pessoas acham que uma igreja viva é uma igreja animada, uma igreja, por exemplo, que é muito cheia, tem muitos crentes, enorme, uma mega igreja. Uma igreja viva, talvez aquela igreja que tem colunas grandes, com muitos microfones e talvez faz muito barulho de modo que toda a vizinhança sabe que ali tem uma igreja. Mas isso são conceitos errados do que é uma igreja viva. Uma igreja viva é aquela igreja íntegra. É uma igreja onde existe a santidade de Deus. É uma igreja de oração. A igreja viva, irmãos, é uma igreja de adoração a Deus. Então, nós temos que perceber que eles tinham um carimbo sobre eles muito pesado. Tem nome de quem está vivo, mas aos olhos de Deus era uma igreja morta. Interessante, não é? E ele diz isso porque as tuas obras não são íntegras. Olhe, por favor, se você olhar na sua Bíblia, ele diz no verso 2: sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Então, aí a resposta. Ele era considerado uma igreja morta porque não tinha obras íntegras, faltava santidade naquela igreja. É muito triste. Às vezes igrejas estão cheias de pessoas, mas muitas delas são apenas religiosas, não são convertidas de verdade. Por isso tem uma vida pouco íntegra, vida sem santidade. Ele diz: guarda, que eu tenho cuidado, é melhor ser vigilante e consolidar o resto, olha só, que estava para morrer. É como se tivesse dizer assim: não morreu de todo, está quase, está na reanimação. Então, ser vigilante, quem sabe, né? Mesmo a pessoa quando vai para a reanimação, às vezes é ali apoiado, ajudado, e ele sai dali vivo. Então é isso que Deus espera dessa igreja. Por isso ele
adverte. Ele diz, por favor, você tem que se arrepender. Lê, ser vigilante. É interessante, se você observar como o problema era a santidade, ele faz uma proposta para que eles recebam roupas brancas. É interessante olhar o contexto das igrejas. Nós não temos tempo aqui de aprofundar totalmente cada uma delas, mas cada uma delas, os exemplos que Jesus usa para falar com elas, tem a ver com aquilo que elas são e onde estavam. No caso da igreja de Sardes, era uma igreja que estava na cidade de Sardes, veja lá, onde havia uma indústria de lã. Eles produziam lã e também produziam a tinta. E aí faziam roupas coloridas. Era uma indústria, uma cidade relativamente grande, quer dizer, que tinha um crescimento industrial. E por causa disso também o ambiente era muito pagão. Havia muitas pessoas que, por causa daquele ambiente, ao invés de influenciarem o ambiente, estavam sendo influenciados por ele. Ou seja, a igreja deixou de ser relevante. Ao invés de influenciar o ambiente pagão, ela estava a se deixar levar por aquela influência. Naquela igreja prestava-se culto a uma deusa chamada Cibele e uma ênfase enorme na imoralidade. Então, a igreja estava inserida num ambiente de imoralidade, de idolatria, de riqueza à sua volta, porque era uma cidade industrial. E por causa disso, de novo, pela falta de integridade, pela falta de santidade, Jesus usa essa figura das roupas brancas. As roupas produzidas com a lã, né, são brancas, porque a lã é branca. E depois, então, são feitas as tintas para dar cor. Eles gostavam muito das suas roupas coloridas, como aqui na África. Quando você tem uma roupa com cor, como essa que eu estou a utilizar, o que acontece é que é mais fácil esconder quando há uma sujidade qualquer, porque são roupas coloridas. Mas quando você coloca uma roupa branca, qualquer mancha, por menor que seja, ela logo é denunciada. Por isso, a figura das vestes brancas é utilizada nessa carta. Ele adverte: lembra-te do que ouviste, guarda e arrepende-te. Se não vigiar, por isso ele ser vigiante, se não vigiar, Jesus virá como ladrão, ele diz. Eu gosto dos verbos. Ele diz: lembra-te do que ouviste, guarda e arrepende-te. Primeiro tem que lembrar daquilo que já ouviu. Nós já ouvimos muitas coisas. Desde a nossa conversão até hoje, quantas palavras de Deus já ouvimos? Lembra daquilo que ouviu. Mas não basta apenas ter na memória, recordar. Lembra-te e guarda. Em outras palavras, obedece. E arrepende-te. Aquilo que já ouviu, deixa essa palavra trazer arrependimento dentro de você. Ele disse: não vigiar. Então Jesus virá como um ladrão. Ele vai lhe surpreender. Algumas igrejas estão a brincar com Deus, não é? Há muita falta de santidade. E é por isso que Jesus adverte: eu hei de vir como ladrão, vou vos surpreender. Essa é a igreja de Sardes. Ele faz uma promessa: o vencedor receberá vestes brancas. O seu nome nunca será apagado do livro da vida. E Jesus vai testemunhar ao seu favor. O que ele está a dizer com isso é: se no meio dessa igreja, onde há tão pouca santidade, onde há tanta imoralidade, onde há tanta religiosidade, mas falta vida, falta integridade, como vimos ali, então ele diz: se houver pessoas que se mantenham firmes, vão vencer, vão chegar ao fim e vão receber suas vestes brancas. Então, um símbolo de que realmente vão experimentar a santidade completa. Aqui na Terra nós não somos totalmente santos, nós somos pecadores, mas temos a garantia de que quando morrermos e ressuscitarmos com Cristo, nós vamos experimentar a verdadeira santidade, vamos ser totalmente separados do pecado.
O nosso nome não será tirado do livro da vida. A promessa que ele está a fazer. Há muitas pessoas que estão na igreja, são religiosos, mas nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida. E nós que temos, nosso nome não será apagado. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos à igreja de Filadélfia. Nessa igreja, capítulo 3, a partir do verso 7, ele começa assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Glória a Deus. Mais uma vez, o que ele está a dizer aqui é que Jesus se identifica como o santo e verdadeiro. Nós vimos que a verdade era um tema muito forte, recorrente nos livros de João. E Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O santo, sem pecado. Aquele que tem a chave de Davi, que aquilo que ele abre, irmão, ninguém fecha. Esse texto é muito usado até por algumas igrejas de uma maneira um pouco errada. Mas o que ele está a dizer é que ele abre, ele coloca diante da igreja, diante de nós, portas abertas. E quando Deus abre esse caminho, não há ninguém que tenha força para impedir. O elogio que ele faz é: conheço as tuas obras, tenho posto uma porta aberta. Eu tenho colocado, eu tenho aberto para você uma porta e ninguém pode fechar. E ele diz: apesar da igreja ter pouca força, tem guardado a minha palavra. Interessante, porque ele mostra que a força não vem da igreja, não vem do pastor, vem de Deus. A igreja tem pouca força, mas apesar disso, apesar de tudo, tem guardado a sua palavra. Esse é um grande elogio, não é? Interessante que a igreja de Filadélfia não recebeu nenhuma crítica. Olha que maravilha! Jesus passear no meio das igrejas, como ele disse, passearia no meio dos 7 candeeiros. E ali via coisas boas e coisas más. Para essa igreja, ele não tem crítica alguma para fazer. Não que fosse uma igreja perfeita, não há igreja perfeita, mas era uma igreja íntegra, uma igreja que estava a tentar andar na presença de Deus. Ele faz uma advertência: conserva o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Quer dizer, aquilo que você já conquistou, por favor, não anda para trás. Que ninguém tire a tua coroa. Quer dizer, que aquilo que você já conseguiu adquirir diante de Deus, andando na sua presença, a coroa que teremos direito nos galardões, não deixe, por favor, que isso ande para trás. Ele faz uma promessa à igreja: eu te guardarei na provação. Porque havia naquela época, e vocês sabem muito bem disso, muita perseguição. Ele diz: eu estarei convosco. Eu farei ao vencedor dele uma coluna no santuário de Deus e gravarei sobre ele o nome de Deus. Mais uma vez, a ideia de coluna, de santuário, é a de sustentação, porque sabemos disso, que Deus está a construir um santuário espiritual que é a sua igreja. E ele diz que aqueles que ficarem firmes, ele vai colocar como colunas de sustentação da sua igreja. A última igreja tem uma diferença muito grande da penúltima que vimos agora, a Laodiceia, comparando com a igreja de Filadélfia. Veja que Filadélfia não recebeu nenhuma crítica. E agora nós vamos encontrar o contrário. Uma igreja que não recebe nenhum elogio. Quer dizer, Jesus andando no meio daquela igreja, ele não viu ali nada de bom para elogiar. Para a igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3, a partir do verso 14, Jesus se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Mais uma vez também vimos testemunha fiel e verdadeira, também eram temas recorrentes de João. O princípio da criação de Deus, isso liga muito bem com o Evangelho de João, capítulo 1, assim como 1 João 1.
Nós vimos que a ideia de princípio da criação, quer dizer, ele estava no princípio da criação, ele era Deus, ele estava com Deus, a criação foi feita por meio dele. E aqui, mais uma vez, ele se coloca como princípio da criação de Deus. Que coisa! Nada para elogiar. Por que será que essa igreja de Laodiceia não tinha nada para ser elogiado? A crítica é: eu conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Na verdade, era uma igreja dita morna, nem lá, nem cá, nem quente, nem fria. O problema está no texto. Se você lê o texto, e eu gostaria que você lesse, porque é muito importante, a partir do capítulo 3, verso 14, disse: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, eu estou pronto para vomitar-te da minha boca. E ele vai explicar os motivos a partir do verso 17. Deixa eu primeiro explicar essa expressão de frio e quente. A verdade, os historiadores dizem que em Laodiceia havia uma água que não era fresca, boa para beber, nem era uma água quente, que seriam as chamadas águas termais, aquelas águas quentes que são usadas para os banhos medicinais. Pessoas que sofrem de dores, reumatismo, dores de coluna, procuram lugares onde as águas são quentes para tomar os seus banhos, e isso ajuda muito na saúde. São águas terapêuticas. Não era quente, como havia nas regiões. Também não era fria, boa de beber. Era uma água morna. Uma água que não era boa nem para uma coisa nem outra. Por isso eles não é frio nem quente, está no meio, é morno. E isso não era próprio. O motivo dele considerar uma igreja morna, ele diz a partir do verso 17, se você ler no seu texto: dizes, eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uau. Uma igreja que tinha um conceito de si própria muito errado. Achava que era rica, que tinha tudo, já não precisava de nada, abastada. Ela diz: mas não sabes. Quer dizer, eles não tinham noção o que eles eram de verdade. Aos olhos de Deus, elas eram pessoas infelizes, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Essa expressão que ele usa para toda a igreja coletivamente ou para pessoas individualmente é muito forte. E eu gosto de ver isso num quadro que eu quero mostrar à frente. Mas o que ele está a dizer é: você não está conseguindo ver sua própria situação espiritual. Por isso, a advertência que ele faz é: ser zeloso, arrepende-te. Volta para Deus. É Ele o único que pode suprir as nossas necessidades. Necessidades que às vezes nós nem sabemos que precisamos. Ao vencedor darei o privilégio de sentar comigo no meu trono. Deus vai reinar, Jesus vai reinar, o Rei dos Reis. E como igreja, nós podemos reinar com Ele. Mas isso é para aquele que vencer. Olha, é interessante, quero fechar com esse quadro, porque é muito importante para você comparar e olhar nessa última igreja. A Laodiceia não via a sua situação real. Se você continua o texto, ele diz: aconselho-te que compres de mim ouro refinado, para que te enriqueças, vestiduras brancas, mais uma vez as roupas brancas, olha o símbolo, roupas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha nem a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim que veja. Eu diria assim: essa igreja era uma igreja pobre, miserável, e ele diz: venha a mim, compre de mim, venha receber de mim ouro, para enriqueceres. Cego, você é cego. O colírio é esse remédio que se pinga nos olhos para clarear a sua vista quando você não está a ver bem. Ele está dizendo: seu problema é falta de visão. Ele diz:
Compra de mim as roupas brancas para tapar essa sua nudez, essa sua vergonha, a maneira com que a igreja vivia, o seu testemunho, a sua falta de santidade trazia vergonha para Cristo. Eles compram de mim as roupas brancas. Aqui, amados, não estamos fazendo nenhuma, por favor, nenhum ensinamento literal. Há algumas igrejas até que usam seus uniformes e acham que só pode ir para a igreja com roupa branca. Isso não é literal, por favor, entendam isso. É a ideia de santidade. Adquiram de mim, ele diz. Deus é a fonte, amados, de tudo que nós precisamos. Toda a nossa riqueza espiritual, a nossa visão, a nossa santidade, nós precisamos ir a Ele para buscar. Então, a aula de hoje, ela dá a visão de 3 igrejas. E nós temos que repensar e pensar bastante na nossa própria vida. Se de fato nós temos ou não vivido algumas dessas características. Será que Jesus passeando pelas nossas igrejas, que situação real ele veria? Será que somos uma igreja pobre, espiritualmente? Ou talvez somos uma igreja rica, mas espiritualmente pobre? Vocês viram aí que há um jogo, não é? Uma igreja era muito pobre, mas espiritualmente era rica. Essa última era uma igreja rica, tinha de todas as coisas, mas era pobre aos olhos de Deus. Qual é a situação? Eu queria que você pensasse um pouco, porque eu tenho algumas perguntas para fazer, para refletir e fecharmos assim a nossa aula. Primeiro, pergunta a você próprio, qual é a minha situação real? Eu, como pessoa, membro de Cristo, membro do corpo, membro de uma igreja. Qual é a situação da sua igreja? Será que você se vê como uma pessoa rica, que não precisa de nada, mas aos olhos de Deus, talvez, é pobre? Como é a sua igreja? Pobre? Rica? Do ponto de vista espiritual, como Deus lhe vê? Será que tem falta de visão? Ele diz, se tem falta de visão, venha adquirir de mim colírio para pôr nas vistas. Precisamos de visão, de santidade. Tem algo que eu preciso me arrepender? Você vê que em várias cartas ele diz, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Será que vive uma vida espiritualmente morna, como esta igreja que acabamos de ver? Então há muitos ensinamentos, muitos. Eu queria desafiar você a reler essas 7 cartas e pensar se alguma delas traz algum pensamento para a sua vida e para a vida da sua igreja. Que Deus abençoe. A partir da próxima aula nós vamos começar as visões que João teve, a partir do capítulo 4 em diante. Adiante, vá lendo, vá se preparando. Mas esses 2 primeiros capítulos, o 2 e o 3, tão devocional, é para refletirmos na nossa própria situação e da vida da igreja. Então eu peço a Deus que Ele use esses ensinamentos para que você e eu possamos ter uma vida mais próxima de Deus, uma vida de santidade, de integridade, uma vida que adore a Deus através do dia a dia, das nossas atitudes, da nossa maneira de ser. Então que Deus nos abençoe e Ele possa nos dar a graça de encontrarmos para a próxima aula. Graça e paz.